Então, a gente já sabe que o Tycho Brahe morre e o Kepler fica com as coisas dele, né? Com os trabalhos dele. Agora a gente vai ver a história do Kepler, certo? A história do Kepler. Kepler viveu entre os anos de 1571 e 1630, certo? Entre século XVI e XVII. E ele, inicialmente, o Kepler, ele começou seus estudos em teologia, tá? Então ele era um cara ligado à igreja, à teologia, ok? Mas no curso de teologia, ele já começou a entrar em contato com as teorias de Copérnico. Lembra de Copérnico? Do heliocentrismo? Pois é. E aí lá na universidade ele começou a entrar em contato com as teorias de Copérnico, certo? E logo ele virou um grande fã da teoria heliocêntrica, porque para ele era o que fazia sentido. Era o que fazia sentido. Só que Kepler ele reconhecia que tinha falhas na teoria. Mas mesmo com falhas, a teoria de Copérnico, do heliocentrismo, do Sol no centro do sistema, era a que fazia mais sentido. Então Kepler meio que virou um defensor dessa teoria, certo? Em 1594, né, faz a conta aí, em 1571 ele nasceu. Em 94 ele tinha quantos anos, hein? Ele tinha uns 23, certo? 23 anos. Com 23 anos, ele consegue a cadeira de matemática e astronomia na escola de Graz, tá? Lá na Áustria. Então ele consegue com 23 anos a cadeira de professor. E nessa universidade de Graz, né, que na verdade era uma escola, mas era como se fosse uma faculdade, ele vai começar a fazer várias pesquisas, certo? Vai ser lá que ele vai publicar o seu primeiro grande trabalho, que é o Mysterium Chronographicus, né, que é latim, que é os mistérios da cosmografia, certo? Onde ele iria descrever como os astros eles se movimentam, tá? Desenhando mesmo como os astros se movimentam. E ele escreveu esse trabalho já incorporando as ideias de Copérnico. Então, só que essa incorporação das ideias foi tudo de forma matemática. O Kepler, diferente de Tycho Brahe era um grande observador, Kepler era um grande matemático. Então ele era mais teórico. Tá? Faltava para o trabalho de Kepler dados observacionais. Faltava observação. Kepler não era tão bom como Tycho Brahe. Tá? Bom, pouco tempo depois, em 1599, Kepler ele é forçado a sair da escola de Graz. Tá? Ele é forçado. E aí ele foi exilado. Tá? Diferentemente de Tycho Brahe, que ele sai da ilha lá na Dinamarca, sai por causa que o príncipe mandou, o Kepler ele é exilado pela Igreja Católica. Tá? Porque ele estava começando a se tornar famoso e relevante no meio científico. A Igreja Católica não concordava com a ideia heliocêntrica. A Igreja Católica concordava com a ideia geocêntrica, tá? Que a Terra era o centro, porque Deus fez a Terra, então a Terra tem que estar no centro. Essa era a ideia da Igreja Católica. Só que Kepler ele era protestante, tá? Ele aderia às ideias de Calvino e de Lutero. Então Kepler era protestante. E além de ser protestante, ele acreditava no heliocentrismo. Desse modo, ele foi exilado da Áustria e aí deixou o seu trabalho em Graz, tá? Na faculdade de Graz, na Universidade de Graz. E aí Kepler ele não era de família rica, tá? Ele não era bastardo, então ele sofreu inicialmente sem emprego, né? Com problemas financeiros, certo? Então, coitado, não tinha o que fazer. Ele não conseguiu colocar o seu currículo no Eliseu Martins para ser sacolador. E aí, Kepler tem que fazer alguma coisa. Kepler vai para Praga. Olha só. Vai para Praga. Porque Kepler descobriu que um grande... Que é isso? Gosto de ligar a hora dessa. Claro, recado. E professor, desculpe incomodar o senhor aí, mas o senhor botou pra gravar? Botei. Botei? Botei. Onde eu estava? Perdi o raciocínio.
Deixa eu tirar esse WhatsApp aqui, porque tá me Você incomodando. falou que ele foi exilado lá pela Igreja Católica, ele era protestante. E ele Exatamente. quis ir pra Praga por causa do xixi. Exatamente. Exatamente. Kepler descobriu que tinha um grande cientista em Praga. Era quem? Era quem? Tycho Brahe. Por que Tycho Brahe estava em Praga? Porque Tycho Brahe tinha sido expulso da Dinamarca. O rei Rodolfo convidou Tycho Brahe para fazer uma parceria lá em Praga e Tycho Brahe se consolidou como professor em Praga. E Kepler sabia que Tycho Brahe era um grande cientista, principalmente um cientista observacional. E também o Kepler sabia que o Tycho Brahe estava passando por problemas de resolver questões, resolver alguns, vamos dizer, exercícios que o Tycho Brahe não sabia resolver. Por causa que o Tycho Brahe não era bom em matemática, mas o Kepler era. Então Kepler, saindo da Áustria, vai para Praga na esperança de encontrar Tycho Brahe e Tycho Brahe patrocinar ele, né? E é isso que acontece. Kepler vai para Praga e encontra Tycho, como a gente já sabe, né? A gente já viu a história do Tycho Brahe. E lá Tycho Brahe se encanta com Kepler e a sua agilidade e performance na matemática. Contrata o Kepler, o Johannes Kepler, e assim o Kepler começa a trabalhar para o Tycho Brahe. Trabalhar como? O Kepler pegava os trabalhos, né, as observações, os dados do Tycho, fazia uma análise matemática e a partir disso começava a criar leis e equações, coisa que o Tycho não sabia fazer muito bem. O Tycho Brahe sabia anotar. Anotava que era beleza, o homem olhar que era beleza. Mas só que o Kepler é que dava esse olhar matemático para as contas. Okay? Bom, então a gente já sabe a história. O Tycho Brahe morre em 1601. Então o Kepler ele herda o posto e os estudos de toda a vida do Tycho Brahe. Então Kepler ficou com um material muito bom. Tá? Durante os 20 anos que sucederam da morte do Tycho Brahe, o Kepler se dedicou às pesquisas do seu mestre. Então, os 20 anos depois da morte do Tycho Brahe, o Kepler ficou utilizando os dados, os trabalhos, e a partir disso desenvolver equações e leis matemáticas. O Kepler só não sabia que ia desenvolver as leis que hoje explicam de forma muito bem, as leis de movimento, os movimentos dos planetas. Kepler simplesmente desenvolveu, deduziu leis maravilhosas, quase sem erro, que conseguem explicar fenômenos da natureza com esses dados que o Tycho tinha, certo? Então era um homem muito à frente do seu tempo. Okay? Bom, o principal problema que o Kepler iria abordar era a órbita da Terra. Kepler queria saber como é que a Terra orbitava o Sol. Sabendo já que o Sol é o centro, né? Já tinha isso na mente. Não, o Sol é o centro. Como é então que a Terra se movimenta em torno do Sol? Ok? Grande parte dos trabalhos do Tycho eram relacionados a Marte. Porque Marte é um planeta que ele é muito bom de se observar. Até olho nu dá para ver Marte. E tem fases, Marte tem fases que ele brilha. Então é uma beleza observar Marte. Principalmente da Europa, tá? Principalmente da Europa. Aqui da América do Sul é melhor observar Vênus. Vênus é mais brilhante do que Marte aqui. Na Europa, em algumas regiões, principalmente no sul da Europa, Marte é mais destacado. Então Kepler começou a analisar os dados de Marte e a partir dos dados de Marte, Kepler conseguiu determinar diferentes posições da Terra em relação ao Sol. Tá? Então, a cada período sideral de Marte, né? Período sideral, para quem não sabe, é o período em que um corpo ele translada, ele orbita o Sol em relação a um ponto fixo. Ou seja, vamos supor que tem o Sol no centro e Marte. Se você olhar de cima, quando Marte der uma volta no Sol, é um período sideral. Então, quando Marte der uma volta, é um período sideral.
Ok? Então, basicamente, isso é o período sideral. A Terra também tem um período sideral, de 1 ano, tá? 365 dias. Na verdade, 365,25 dias, certo? Então, a partir dos dados de Marte, Kepler conseguiu determinar as posições da Terra, tá? E dessa forma, se ele sabia as posições da Terra, com a numerosa quantidade de dados que tinha sobre Marte, ele conseguiu, enfim, traçar a órbita da Terra. Então, Kepler foi o primeiro a verificar a órbita da Terra utilizando o nosso amiguinho Marte, ok? Bom, o que o Kepler observou na órbita da Terra? Que a órbita ela era muito bem ajustada por um círculo excêntrico. O círculo é um círculo. Excêntrico quer dizer que o Sol estaria quase no meio do círculo. Quase no meio. O Sol está afastado um tiquinho. Então esse aqui foi o primeiro ponto. A órbita era circular. Só que o Sol não estava no centro exatamente. Estava um pouco afastado. Era como se fosse isso aqui, ó. Aqui a Terra orbitando de forma circular. E o Sol, eu não sei se vocês conseguem distinguir daí, mas o Sol ele não está no centro desse círculo. Ele está um pouquinho afastado. Eu coloquei ele um pouquinho afastado. Só que é tão pouco que parece que ele está no centro, mas não. Kepler ele conseguiu distinguir o centro da esfera, da circunferência, e viu que o Sol estava afastado. Ou seja, nem o Sol era o centro do sistema. Nem o Sol. Né? Logicamente que pelo tamanho do Sol, a gente considera que o Sol está no centro. Tá? Mas nem o Sol era o centro. Então Kepler foi o primeiro a dizer exatamente assim, ó. Não, a órbita da Terra não é um círculo. A órbita da Terra é uma elipse. Tá? Uma elipse ela tem não um foco no centro, mas dois focos. Um afastado do outro. Certo? Na próxima aula a gente vai adentrar a questão das elipses. Tá? A gente vai estudar o que são elipses, como calcular a excentricidade da elipse, como calcular este maior e este menor. A gente vai saber tudo das elipses. Ok? Para a gente entender as leis que o Kepler vai deduzir a partir dos cálculos das elipses. Certo? Então, o primeiro resultado importante foi a órbita da Terra não é um círculo perfeito. Ela, na verdade, é uma elipse. Tá? Que é um círculo que tem o seu centro deslocado. Perfeito? Bom, deixa eu encerrar então a gravação por aqui. Encerrar por aqui a gravação.